Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Greca número 12. E hoje nós estamos numa casa diferente, falando aqui diretamente do Polo Inovare de Joaçaba. E nós estamos com convidados muito especiais. Também, do outro lado desse vídeo, temos parceiros como a Eval Vídeo, que está aqui hoje nos dando apoio e suporte para que esse podcast seja o mais incrível possível. E nós queremos hoje apresentar as convidadas especiais. Com muita alegria, com muita gratidão, a gente já começa essa conversa pedindo que você que está assistindo a gente já prepare aí o caderno e a caneta, porque vai vir muitos insights, temos certeza. Vai colaborar aí com a sua gestão de pessoas, com a sua gestão do seu negócio. Então já prepara, pausa o vídeo aí se precisar, segue a gente, né? Para que você possa tomar as melhores decisões durante essa conversa também. Apresentando as nossas convidadas, eu preciso voltar na história, pode ser? Pode, adoro histórias. E se você gosta de histórias e está pronto para aprender sobre liderança, fique ligadinho. Era setembro de 2024 e pude estar presente num evento de mulheres empreendedoras na cidade de Três Itilhas. Fomos recepcionadas de uma maneira incrível por toda a cultura, toda a história dessa cidade. E dentre as palestrantes desse evento que conectava mulheres empreendedoras, estava Paloma. E quando eu pude ouvir a Paloma no palco, eu fiquei muito feliz. Na hora me conectei com as falas que ela teve. E uma das frases que me impactaram, imediatamente postei, foi: a escadaria se lava de cima para baixo. Porque na fala que veio no palco é sobre dar atenção às pessoas, sobre desenvolver, da diretoria a toda a equipe da empresa. E com aquela fala, cheguei com a Karina, falando: Karina, ouvi uma conversa incrível que conecta muito com o nosso jeito de ser. E é dessa forma que a gente agradece por toda a história que veio depois, a gente vai contar. Mas naquele dia, mandei uma mensagem para a Paloma também, disse: Paloma, parabéns pela abordagem, em algum momento, se a gente puder conversar. Então, muito obrigada, Paloma, por ter, né, presenteado todas as mulheres naquele evento com as tuas falas, com as tuas provocações naquele palco, porque foi isso que senti lá. E muito obrigada pelo sim aqui, porque é aquela frase que fez conectar esse dia de hoje. Então, muito obrigada por toda a conversa e pelo sim de agora também, Paloma. Com certeza. Obrigada, Grace. Obrigada, Karina, pelo convite de vir falar um pouquinho sobre liderança, falar um pouquinho também sobre o dia a dia. E eu acho que são esses eventos, esses momentos que fazem a conexão e fazem acontecer o networking, né? Então, eu sempre falo que toda vez que nós tivermos oportunidade de se conectar com outras pessoas, mulheres, empresários, a gente nunca pode perder essa oportunidade, porque são de pequenas conversas que saem grandes ideias. Legal, obrigada. Muito bem. E dessa conexão com a Paloma, abriu espaço também para uma conversa com a Bruna, que é gerente de RH do grupo, né, Bruna? Isso aí. E a gente gostaria que você também se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Então, vamos lá. Então, eu sou gerente de RH e segurança no trabalho de algumas unidades do grupo, né? Então, Pioneiro Escapamentos, a Baterias, que é a nossa maior unidade, e a dos Alpes. Então, a minha trajetória é muito interessante dentro da Baterias Pioneiro, porque foi aonde eu realmente pude exercer aquilo pelo qual eu vim estudando e me dedicando muito ao longo da minha vida. E foi realmente a empresa que abriu as portas e acreditou no meu potencial. Então, a minha maior trajetória de liderança e experiências que eu tenho hoje é nas unidades de negócio que eu faço parte. E é um desafio constante, né? Então, ter essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Estou um pouquinho nervosa? Sim, né? Não sou acostumada com câmeras, né? Esse ao vivo, né? Me deixa um pouquinho nervosa, por mais que eu seja muito comunicativa. Então, para mim é um prazer muito grande poder contribuir aí com algumas ideias, com algumas dicas, falar um pouquinho do nosso dia a dia para vocês. Legal. E a gente, falei da história, né? Mas a Paloma, então, diretora aí de operações do grupo. E quando a gente vem
para uma conversa dessa, só mulheres, e a gente fala, né, de negócios, de pessoas, nós temos muitos desafios aí, né, dentro do ser mulher, né, dentro da liderança aí de tantas pessoas. E Paloma, mesma pergunta que a Karina fez à Bruna, nós gostaríamos que você contasse um pouquinho da sua história, contasse, apresentasse, enfim, um pouco da tua rotina, porque a gente sabe que faz parte do teu dia a dia também compartilhar, quando é possível, né? Sim. O teu corre aí também do dia a dia na liderança. Bom, então hoje eu sou diretora de produção e operações da Baterias Pioneiro. A Baterias Pioneiro está há 35 anos no mercado, é uma das líderes aqui no país, né? Então a gente produz baterias automotiva, caminhão, moto e UPS. Além disso, o grupo contém outras unidades, como a dos Alpes Alimentos, a Pioneiro Escapamentos, a Pioneiro Ecometais e a Pioneiro Pirólise. A Baterias Pioneiro, o Grupo Pioneiro é uma empresa familiar, então quando me perguntam quando você iniciou sua trajetória no grupo, eu sempre falo que foi dia 26 de janeiro de 1994, que foi o ano que eu nasci. Então, um dos fundadores é o meu pai, né? Então eu tenho o privilégio de trabalhar com ele, né? Então, acho que dos benefícios de ter uma empresa familiar é justamente isso, trabalhar com a família e se desenvolver junto com ela. E desde que eu nasci, eu tenho amor pelo negócio, isso é fato, porque desde pequena a gente ia trabalhar junto, né? A gente ia junto na empresa no sábado, aos 8 anos foi o meu primeiro trabalho oficial. O meu pai falou, se você quer comprar suas roupas, agora você tem que trabalhar. Isso com 8 anos de idade, tá? Então eu tinha que trabalhar no sábado, ganhar um dinheirinho ali, como a gente mora em Três Tiras, uma cidade super pequena, de 10 mil habitantes, né? Ele foi em todas as lojas e falou assim, ó, tudo que minha filha comprar, ela vai pagar. E se ela não pagar, a gente vai pagar. Mas a partir de agora, ela não vai mais ganhar R$1 de mim, porque se ela quer comprar as coisas, ela precisa trabalhar. Então, acho que o amor pelo negócio vem desde sempre. Uhum. E para mim conseguir chegar até a posição que eu estou hoje, é claro que eu passei por muitos setores e muitas fases na minha vida. Então, com 8 anos, eu comecei trabalhando no financeiro, só nos sábados, é claro, porque eu era criança e tal. E para mim era uma diversão, então carimbava cheque, que na época tinha muito cheque. Eu sempre falo brincando e contava moeda, dinheiro. Não sei se a Pioneiro tinha pouco dinheiro ou eu não sabia contar, porque a gerente do financeiro sempre me dava o mesmo massinho de dinheiro para contar 10 vezes, né? Depois disso, com uns 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar 2, 3 vezes na semana, à tarde, na empresa, já mais estruturado. Com 15 anos, eu fiz intercâmbio, então eu fiquei 1 ano fora do país, que para mim isso foi algo extremamente importante, para mim desenvolver o meu lado emocional. Então, 15 anos atrás, a gente está falando, eu não tinha acesso à internet do jeito que tem hoje e tudo mais, então ficar longe da família, conversar com ele só por telefone era algo bastante desafiador também. E quando eu voltei, eu realmente me dediquei 100% ao negócio, como sempre foi a minha vida, e eu comecei a decidir onde eu ia atuar, né? Então, foi aí que eu decidi que eu ia atuar na indústria, na produção, que era onde meu coração sempre falava. Eu tenho uma foto que depois até posso compartilhar aí para vocês postar, que com 8 anos de idade eu me vesti igual ao meu pai. Todo mundo me perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, igual ao meu pai, eu falava, né? E até pegando um gancho disso, algo bem engraçado é que meu pai, a gente tem 3 irmãs, né? E meu pai sempre falou, eu tentei 3 vezes para ver se saía um menino para tocar a fábrica. Falei, precisa menino tocar a fábrica? Falei, pelo amor de Deus, né? Mulher pode ser o que quiser, eu vou me especializar e eu vou tocar essa fábrica. E foi aí que começou toda a minha história com a produção, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos daí. Que legal. Que história incrível. Eu quero aproveitar e dizer, né, que é muito inspirador ver uma diretora de operação, porque normalmente a indústria ela traz isso desse masculino, né? Dessa força braçal que precisa muitas vezes para fazer as coisas acontecerem, e a gente percebe em outras indústrias também que a gente tá atuando o quanto tem muitos homens trabalhando e as mulheres também estão vindo ocupando esse espaço. E eu queria já aproveitar e perguntar para as duas, né, como vocês observam isso acontecendo dentro das empresas, esse posicionamento feminino forte também, com muita experiência e com muita busca no conhecimento
em técnicas, em metodologias, em automações, em tecnologias dentro da indústria, nesse ambiente muito masculino. Como vocês observam isso? Como é para vocês? Quero ouvir as duas. Eu acho que isso nos últimos 2 anos tem melhorado bastante, mas ainda mulheres dentro da indústria é a minoria, né? Isso a gente sabe disso. E uma das coisas que eu sempre falo é que a mulher tem muito síndrome do impostor, né? Que mulher, para assumir um papel, seja ele qual for, quer ter os 10 requisitos ali e ainda fica se perguntando se é capaz ou não. Já um homem, muitas vezes, tem 2 requisitos e fala, não, eu estou pronto para assumir essa vaga, eu sou bonzão aí, vai dar tudo certo. Mas eu acho que com a internet isso vem melhorando muito, porque as mulheres realmente têm se posicionado mais, né? Eu posto muito pouco do meu dia a dia, né? Eu sempre falo, posto 1% da realidade e a maioria das pessoas que postam na internet é isso mesmo, mas isso vem ajudando as mulheres a perceberem o quanto elas são capazes. E a partir do momento que eu entrei na fábrica, isso foi uma quebra de paradigma, né? Hoje no mundo eu conheço uma empresa que tem uma mulher que toca a produção. Uma empresa só no mundo, e eu conheço várias empresas ao redor do mundo aí de baterias. Então, isso já é um sinal o quanto poucas mulheres trabalham nessa área. Mas eu já fico feliz quando eu vejo pessoas na manutenção, uma mulher na manutenção, liderança lá na empresa, a Bruna vai falar um pouquinho mais, a gente tem algumas líderes mulheres também, e eu acho que aos poucos isso vai melhorar, porque eu sempre falo, mulher pode ser o que ela quer, basta ela confiar nela, ter um propósito e uma meta bem definida, né? Então, eu acho que isso ainda é muito pouco, mas a gente está evoluindo, e cada vez que a gente vê uma mulher num cargo que é predominante homem, a gente tem que aplaudir ela e realmente dar força. E às vezes nós mulheres temos muito aquela coisa de o que ela fez que está aí nesse cargo, né? A gente acaba julgando em vez de parabenizar ela, né? Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre as mulheres na liderança, principalmente do chão de fábrica, né? Eu não tinha contato com o chão de fábrica especificamente, né? Eu vim de uma fundação, eu vim de uma rede hospitalar, depois de uma universidade, né? Eu trabalhava dentro da fundação, então eu estruturei RH no hospital universitário, depois eu vim para a universidade, fiquei mais um tempo atuando aqui, e aí surgiu essa oportunidade bem na pandemia. Bem quando começou o lockdown, eu resolvi que eu queria mudar de trabalho, né? E aí surgiu uma oportunidade, né? Olhando para a necessidade que a Baterias Pioneiro tinha na época. E aí, conversando com a Emily, eu conheci a Emily num MBA que nós fizemos juntas. E lá a gente teve essa relação de network, o Matheus Alt também, de escapamentos. A gente se conheceu lá e surgiu essa oportunidade. Não conhecia nada de indústria, né? Claro que tem essa questão da base do chão operacional no hospital, por exemplo, que tem uma boa base que a gente chama de operação, que é todos os técnicos de enfermagem e tudo mais, mas difere muito, né? Porque eu fui para um ambiente muito mais masculino, onde a presença, a força masculina ela era muito forte, né? Então, realmente, nos primeiros meses, eu tive que entender como funcionava esse ambiente, como eu tinha que me portar, como eu tinha que me comportar, de que forma que tinha que me posicionar. E nem sempre a gente é assertivo, né? Então, assim, aos poucos eu fui construindo a minha trajetória lá dentro. Não entrei como gerente, eu entrei como uma analista sênior, na verdade, lá. Por isso que eu sou muito grata à Pioneiro pela evolução, pelas portas que abriram. A Pioneiro, ela investe muito nesse desenvolvimento das pessoas internas. Então, eu sou prova disso, né? Mas voltando à questão das mulheres, sim, sofremos vamos trabalhar com desafio, né? Preconceito acho que é uma palavra um pouco pesada para a gente falar. Mas a gente sente. Por quê? Porque os homens, eles têm um ego maior, essa questão das características, né? Às vezes dessa lista, tem poucas e já se sentem preparados. E a gente, além de cumprir todos aqueles requisitos, o que mais ainda está faltando? Aí a gente tem que se posicionar um pouco mais, a gente tem que mostrar que realmente a gente sabe, né? E aí que entra esse desafio do dia a dia. Então, quando eu estou numa sala onde todos os meus pares são homens, né? E eu estou lá como uma mulher no pilar junto com eles discutindo, eu digo, cara, olha onde eu cheguei. Se eu cheguei aqui, qualquer um pode chegar. E eu instigo muito, principalmente a minha equipe RH é praticamente mulheres, é difícil ter homens aí dentro de RH, mas eu digo para as meninas, não se intimidem, não se privem de se desenvolver para ocupar um cargo de liderança junto com homens lado a lado, né? Porque pode ser que eles tenham uma vitalidade, uma força maior, mas nós somos detalhistas,
né? Nós somos empáticas, o nosso tom de amabilidade ele é muito maior para algumas coisas. E no mundo que vem, talvez desprendendo muitas coisas, onde você tem que ser muito antes do resultado, você tem que olhar as pessoas, porque o resultado é o nosso ponto final, é o que fecha o nosso dia, com a sensação da missão cumprida, é o resultado que a gente entrega. Mas antes do resultado são as pessoas, né? Então, nós temos líderes mulheres hoje e a gente fomenta o desenvolvimento delas, né? Nós temos supervisoras mulheres, nós temos coordenadoras mulheres, temos gerentes mulheres também, não muitas, poucas, né? Diretoras. Diretoras, e eu ia chegar na Paloma agora, né? Nós temos a Paloma, temos a Emily também, a Eduarda. Então, eu vejo que a Paloma hoje na fábrica muito me apoia com essa questão do posicionamento, né? Quando a gente está à frente desse time de pessoas, porque nossos supervisores também, na sua maioria, eles também são homens, se a gente olhar para a turma, né? Sim. Então, nessa questão de posicionamento. Então, hoje eu me inspiro muito, né? Eu sempre converso muito com a Paloma sobre isso. Eu acho que a Emily, que também está à frente de uma gestão, elas são referência para mim sobre posicionamento e sobre empoderamento e sobre que é possível, sim, chegar lá, mas com respeito, com honestidade, com humildade e com esse jeito que só nós mulheres temos, né? Esse tom mais delicado da coisa, de ser empático e de conseguir, muitas, não que eles não possam, né? Meu marido também é gerente, né? E hoje é uma das pessoas que mais me incentiva, e quando eu digo não sei se eu vou conseguir, vai sim, você pode, você consegue. Então, eu tenho um homem que ocupa um cargo de gerência dentro da minha casa que me instiga e me desafia todos os dias, né? Então, assim, eu tenho pessoas, mulheres, líderes ao meu redor que me inspiram e que me impulsionam, dando feedback, dando conselhos. Bruna, direciona aqui, vai lá. E isso também faz a total diferença. Quando você tem um mentor, uma mentora do teu lado, também te ajudando a seguir nesse caminho. Então, é um desafio, mas eu vejo que nós estamos... a Pioneiro está sendo literalmente uma pioneira na questão da gestão feminina. E a gente observa isso na Escola de Líderes Greca, está trabalhando com a liderança nesse desenvolvimento do PDL desse ano. E uma das coisas, você trouxe uma palavra que a gente observa, a gente analisa, a gente está do outro lado, mas fazendo análises dos grupos, né? E um dos valores da Pioneiro é o respeito, e a gente observa isso claramente, o respeito que não só entre homens e mulheres, mas também na questão dos fornecedores conosco ali, né? Entre os pares, a gente percebe isso na fala, no respeito que eles têm, na admiração de quando um está falando, sabe, de dizer, olha que legal que tu está fazendo isso, as trocas ali, e quando uma mulher está falando, a gente também fica observando, né? Porque uma das situações que normalmente acontece é quando a mulher está falando numa reunião, muitas vezes ela é cortada porque vem um homem e corta. A gente já presenciou isso. Mas lá, o que a gente observa é um respeito muito grande com as mulheres que estão nesses cargos de liderança. É o que a gente observa nas próprias falas, né? Quando uma mulher traz um case e aí eles observam, é verdade, a gente não fez isso ainda, não implantou, essa ideia a gente pode implementar. Então, esse respeito a gente não só sente, mas a gente observa nas próprias falas dos líderes, supervisores e também dos gerentes lá. Então, é nítido, né? Eu queria fazer uma pergunta, Paloma, em relação a ser uma empresa familiar, porque nós temos muitos dos clientes que estão próximos da gente. Eu sou fruto também, né, de empreendedores e atuei muito tempo com negócios da família. E, normalmente, há desafios bastante grandes em relação a isso, porque, na minha ótica, né, em relação a separar muito a questão do pessoal com o profissional numa empresa familiar. E para quem está do lado que a gente está, percebe-se que funciona muito bem na Pioneiro, né? Eu queria muito que tu compartilhasse, se for possível, como
qual é a mágica? Que não é mágica, né? Mas o que acontece para que isso flua? Porque a gente percebe do lado de cá muita honra, né, tua em relação a teu pai. Tu até trouxe, né? E quem te acompanha sabe isso, assim, na posição de mentor. Mas lá na prática, como funciona essa relação profissional da família? Né, acontecendo numa empresa tão grande. Como eu falei, né? O Instagram só mostra as coisas bonitas, não mostra as brigas diárias que acontecem lá, né? Os fecha-pau. Tô saindo da empresa. Não, mentira, isso a gente nunca fala. Bom, assim, eu sempre falo que é muita questão de amadurecimento, tá? Quando a segunda geração entrou no negócio, que é eu, a minha irmã, hoje ela é diretora de TI Compras, eu tenho uma outra irmã, mas ela acabou indo para outro negócio, hoje ela é médica veterinária, referência em felinos aqui em Joaçaba, a Clínica Vitália. E porque, já dando um spoiler sobre isso, é porque só entra no negócio quem realmente ama o que faz. Essa é uma das diretrizes, porque não importa se é empresa familiar, uma empresa precisa dar resultado. E para dar resultado, você tem que amar o que você faz. Além disso, tem o meu primo, que é Éder, que é diretor da dos Alpes e de novos negócios e marketing da Baterias Pioneiro, e a minha prima, que a Bruna já falou, a Emily, que é diretora de escapamentos. Quando essa segunda geração entrou, teve muitos conflitos. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente entra, né, com uma vontade assim, de mostrar trabalho, a gente recém sair da faculdade, então quer implementar em ferramentas, projetos, em uma gestão mais tradicional, uma gestão que fundou a empresa, que está lá faz 35 anos, que sabe cada detalhe de uma bateria. Chega essa nova geração com essa empolgação, com essa energia, querendo mudar o mundo. Como que vai dar certo nisso? Então, assim, era brigas e mais brigas, discussões e mais discussões. Mas uma coisa que, né, vocês acabaram de comentar é a questão do respeito. É um dos valores da nossa empresa e isso é uma ação nossa do dia a dia. O Sirivaldo e o Dorival, que são os fundadores, eles sempre tiveram muito respeito com todo mundo, tá? Desde cargos altos até operadores, qualquer cargo da empresa é tratado igual, isso não tem diferença. Então, isso é algo que já vem com a gente. Então, sim, teve discussões, teve brigas, o que é normal, mas sempre com muito respeito. E quando que isso melhora? Só com amadurecimento. Quando a segunda geração entende que se os fundadores estão lá, fizeram tudo isso, é porque eles têm muita experiência, têm muito conhecimento e que muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, você tem que ouvir mais do que falar. E isso eu acho que durou 5 anos, assim, uns 3, 4 anos assim, de discussões mais intensas. Depois, onde a segunda geração entendeu que realmente tem que ouvir mais e falar menos, aos poucos implementando as nossas ideias, aos poucos a confiança vai vindo, porque por mais seja família, é um negócio, então é a mesma coisa que profissional, a confiança é conquistada a longo prazo e não a curto prazo. E foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco mais tranquilas. Eu sempre sou uma pessoa que consegui separar muito o profissional do pessoal. Acho que a Bruna vê bastante isso também no dia a dia. Eu falo brincando, né, que eu e meu pai fechamos o pau de dia e à noite nós estamos indo jantar junto. Oi, pai, te amo, tá tudo certo. Na verdade, inconsciente, tô querendo matar ele, mas tá tudo bem também. Né? Mas tem que separar muito mesmo, porque senão acaba refletindo, né? Você acaba pegando um detalhe lá que aconteceu e acaba levando no pessoal e isso acaba... Muitas vezes as famílias acabam brigando por causa disso, mas na Pioneiro, graças a Deus, a gente não tem isso. Outra coisa fundamental é separar as áreas que cada um fica responsável. Isso é fundamental. Cachorro com 2 donos morre de fome, isso é verdade. Então, isso na Pioneiro a gente também fez com bastante... com muita estratégia, a gente foi entendendo o que cada um se identificava e com isso a gente acabou fazendo as divisões, né, de áreas, de cargos. Então, hoje, por exemplo, eu respondo pela produção, qualidade, manutenção, engenharia, sou eu, não é o Dorival é meu chefe direto, meu líder direto, então, mas eu tenho que tratar ele como meu líder dentro da empresa mesmo. E se ele me dá uma ordem direta, eu vou ter que assumir e falar, beleza, vamos fazer, mesmo não concordando, mas isso também, como eu falei já, é muito amadurecimento mesmo. Mas não é mil maravilhas, às vezes vem a questão de família junto, com certeza uma conversa sincera, sendo pai e filha, é muito mais sincera, do que, né, por exemplo, a Bruna ir lá conversar com eles, a conversa vai ser 100% profissional. Com a gente acaba envolvendo, às vezes, um pouco de sentimento e tal, a gente acaba falando um pouquinho a mais, mas isso nunca pensando em prejudicar o negócio, e sim em evoluir cada vez mais, no meu caso, eu profissionalmente e a empresa como um todo, né?
E vou complementar um pouquinho aqui do que a Paloma está trazendo. Para o meu desenvolvimento, falando de liderança, e trabalhar numa empresa familiar, né, onde tem 2 diretores fundadores e 4 diretores já da segunda geração assumindo, o meu desenvolvimento... Porque RH eu acabo sendo um staff de todos, né? Porque responde para quem? Né? Oficialmente no organograma Sirivaldo, mas no dia a dia eu acabo respondendo para os 6, né? Hoje, fábrica, Paloma, toca tudo ali, então o nosso maior cerne está ali, a maior concentração de operação de pessoas estão ali. Então, para mim, enquanto liderança, foi muito importante desenvolver a minha habilidade de entender como cada um pensa. Não é a SAB faz isso... Não, todo dia é um desenvolvimento novo. Todo dia eu me desafio a entender como o Sirivaldo está pensando, como o Dorival, o que a Paloma espera, o que o Éder espera, a Emily, a Eduarda. Então, pensando em desenvolvimento de lideranças que estão em cargos de staff para essa diretoria, é um nível de conhecimento, um nível de ganho quando você se permite se desenvolver e entender a forma com que cada um faz gestão, porque cada um acrescenta de uma forma que eu não tenho como mensurar para vocês o quanto eu evoluí nesses 5 anos, pegando uma trajetória de 18 anos, o que eu evoluí em 5 não se compara ao restante de toda a minha vida profissional. Porque eles me desafiam todos os dias. Todos os dias eu sou desafiada de formas diferentes e em olhares diferentes. Então, ir para uma empresa familiar, sim, tinha aquele medo, porque a gente ouve muito isso. A empresa familiar é conturbada, é problema, eles não sabem se resolver. E é uma experiência muito diferente que eu tive dentro da Pioneiro. E vivo isso todos os dias, né? E claro que muitas vezes eles divergem de opiniões, o que é ótimo, que se todos tivessem a mesma opinião, não teria graça no dia a dia. Não evolui, né? Não evolui. Mas eu tento juntar um pouquinho do que cada um quer para a gente chegar no denominador comum. Aí entra o meu desenvolvimento, a minha inteligência emocional também. Porque às vezes o que um quer é muito diferente do outro, mas no final a gente encontra uma forma e vai alinhando e vai conversando. Então, para desenvolvimento de liderança, gente, acredita em empresas familiares. Porque o poder de desenvolvimento, quando você se permite entender como funciona, não existe ganho maior do que isso para quem ocupa um cargo de gestão hoje. E eu gosto muito daquela frase: mar calmo não se desenvolve bom marinheiro. Sim. Né? Porque é realmente nesses momentos de desafios, de mudança, que a gente vai saindo da nossa zona de conforto e indo para uma zona do medo primeiro, porque né, o novo ele dá esse medo, uma certa insegurança, mas também o quanto isso nos faz crescer, desenvolver, abrir a mentalidade, e normalmente é nesses momentos mais complicados, caóticos, que a gente traz à tona toda a nossa força, nossa inteligência, essa nossa busca, né, por melhores resultados, por desenvolvimento. E é aí que o profissional se mostra. Com certeza. Né? Com certeza. A gente percebe durante as aulas quanto todo o time é desafiado, né? Pela evolução que vocês têm tido, pelos passos aí que têm dado. E anteontem, né? Nas turmas que a gente passou, a gente pedia adjetivos, né? Se você precisasse definir seu time em uma palavra, né? Nós ficamos muito felizes, porque as falas vieram de maneira muito positiva. Porque acontece, quando a gente vai nas empresas fazer treinamento, eles sentem um ambiente seguro e muitas vezes vem um mar de lamentações, né? E aconteceu lá de vir muitas palavras como inteligentes, comprometidos. Então veio muito esse olhar de palavras. Fortes, resilientes, foco no resultado. Então, assim, é uma busca constante. E quanto mais a empresa tem esses momentos de mudanças que, né, no crescimento isso faz parte, e o tempo todo a gente está buscando por melhoria contínua. É isso. Porque senão a gente fica estagnado. Né? E não evolui. Então, a gente também costuma dizer que time que tá bom se mexe, porque nada tudo dá para melhorar. Né? E realmente eles trouxeram muito essa questão da dedicação, do comprometimento e dessa busca por melhoria contínua, porque cada dia é um desafio diferente. Né? E falando em desafios, porque dentro dos desafios a gente também tem grandes aprendizados. Né? Na liderança de vocês, qual é o maior desafio que vocês encontram
estão encontrando agora nos últimos tempos? Nossa, que pergunta difícil. Eu tava aqui pensando, né? Liderança, acho que é um desafio todos os dias diferentes, né? Mas eu acho que o maior desafio hoje, né? Mas eu tenho uma experiência mais com gestores mais velhos, né? Mas olhando um todo, é realmente essa nova geração chegando, né? E a gente conseguindo adaptar a fábrica, adaptar a gestão para essa nova geração. E assim, não adianta ficar reclamando que a geração mimimi, que a geração isso. Cara, são eles que a gente tem para trabalhar. Se a empresa não se adaptar a isso, quem vai perder é a empresa. As pessoas não estão nem aí, elas vão lá. Como o mercado está também com muita demanda, hoje em dia é fácil achar emprego aqui na nossa região. Então, eu acho que os líderes estão tendo que se adaptar muito a essa nova geração. E isso é muito bom, porque sai da zona de conforto. E eu também sempre pego como exemplo que quando eu entrei na empresa, eles também tiveram que se adaptar à minha geração. Era a geração do meu pai e do meu tio, e quando eu entrei, eles tiveram que se adaptar à minha geração. Então, essa geração que o pessoal está fazendo, digamos, um blá, 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 na verdade, todo ano vai existir. A cada 10, 15 anos vai ter uma nova geração e a gente vai precisar se adaptar com ela. E só líderes que realmente entenderem isso e pararem de reclamar que é nova geração, que vão conseguir ser líderes e fazer a diferença para essas pessoas e entregar resultado. Então, eu acho que nós, como companhia, nós temos que se adaptar a isso, entender o que essas pessoas estão buscando. Para eles, tudo tem que ter um objetivo, né, bem claro, o que a empresa faz. Então, a Pioneiro, hoje, ela é ser a energia que você confia, porque a gente não faz só bateria, a gente faz energia que move carros, move pessoas ao redor do mundo. Então, isso é um objetivo bem claro, um propósito claro da empresa, e o colaborador que está entrando tem que se sentir parte disso, né? E claro que, sendo líder, eu acho que também um desafio bem grande é a gestão adaptativa, a liderança adaptativa, né? Porque, como a Bruna falou dos diretores, né, nós temos, por exemplo, perfis totalmente diferentes. Sim. E pessoas também são assim. Então, às vezes, o Pedro gosta de ser cobrado de uma forma, o José de outra, e isso é muito difícil. E a partir do momento que tu consegue identificar isso no teu time, com certeza os resultados vão ser bem melhores, né? Porque, querendo ou não, você acaba cativando a pessoa da forma que tu faz a liderança e ela acaba trabalhando de forma autônoma, assim, e feliz no dia a dia, né? Pra ti, Bruno. O maior desafio é complexo, né? Alguns pontos, assim, me chamam bastante atenção. Primeiro, é a forma de engajar, encontrar a melhor forma de engajar essas pessoas para que elas entreguem o melhor resultado. Isso vem muito de uma fala também que o Osmar utilizou no nosso encontro do PDL essa semana, né? É identificar onde a pessoa é melhor e colocar ela no lugar onde ela é melhor para extrair o melhor dela. E isso é nosso papel como líder. É enxergar onde a pessoa ela é melhor. Onde que ela gosta de estar? Claro que nem sempre vai ser assim. Esse é o cenário, o melhor cenário, o cenário ideal, e normalmente a gente não tem o cenário ideal. A gente tem que trabalhar com a diversidade, com o que vem acontecendo, com os desafios do dia a dia. Mas é ter esse engajamento, é entender como cada pessoa se engaja para entregar o resultado. E cada pessoa é muito única, né? Mas a gente, como companhia, hoje, nós temos, né, no Grupo Pioneiro, só ali na Baterias, quase 800 colaboradores. E cada um é um ser único, diferente um do outro, mas nós temos que encontrar um denominador comum. Isso vem muito de encontro com o papel do RH dentro de uma empresa. De que forma que a grande massa você vai conseguir encontrar uma forma de potencializar isso. Eu acho que ainda também existe um desafio na liderança, que é realmente os líderes também entenderem o real significado da liderança. O quanto eles impactam a vida das pessoas, o quanto eles são necessários para que as coisas evoluam. Né? Então, eu acho que o líder, ele ainda, alguns, não todos, eu acho que ainda falta virar aquela chavezinha de, cara, realmente, o quanto eu posso fazer de diferença? O quanto eu posso alavancar meu time? O quanto, se eu mudar, às vezes, um detalhe... eu não gosto de fazer feedback, eu não gosto de ter conversas difíceis. Mas quando eu viro essa chave, cara, qual a performance que eu vou conseguir atingir com a minha equipe, com o meu time? Então, eu acho que alguns líderes ainda também precisam destravar um pouco e entender que o time é o reflexo do líder.
né? Então, quem está na ponta, quem conduz, quem puxa é o líder. Você espelha no teu comportamento, você espelha da forma com que você conduz e como você trata as pessoas, né? Então, eu vejo que os maiores desafios que eu entendo ainda é encontrar uma forma de engajar essas pessoas que ainda não me está claro. A gente vai tentando, né? No acerto e no erro, a gente vai tentando, buscando network, buscando trocar ideias com outros profissionais do mercado. E essa questão ainda de realmente o líder entender qual é o papel dele, né? Eu ainda acho que isso ainda não está claro. Eu acho que ainda tem líderes que ainda não entenderam o quanto eles impactam diretamente na vida dessas pessoas, no resultado das suas equipes, né? E hoje nós contamos com uma equipe de gestores, desde os nossos líderes de linha, os facilitadores, até os gerentes, diretores. Nossa equipe ela é muito multidisciplinar, né? Nós temos pessoas inteligentíssimas de áreas totalmente diferentes e nós buscamos trazer pessoas, potencializar quem está lá dentro para crescer também. E isso também é uma forma, quando você tem pessoas multidisciplinares de várias áreas diferentes, com visões diferentes, as ideias elas vêm muito mais fáceis, mais rápidas. E esse ponto de vista. E aí entra o trabalho do RH, né? De fazer esse olhar um pouquinho de tudo e encontrar um denominador comum para que faça com que ela alavanque. Então, do meu ponto de vista hoje, eu acho que esses dois, um só é complicado, né? Mas é esses dois pontos que eu ainda, do meu ponto de vista, eu entendo que ainda é um desafio dentro da liderança. Legal, obrigado pelo compartilhar de vocês. Essa semana a gente esteve, né, anteontem na empresa e entendemos aí vários movimentos que estão acontecendo, né, tanto no grupo do PDL de desenvolvimento, tanto em relação à NR1, quanto agora vocês vão ter Indústria 4.0 semana que vem. Então, vocês têm investido muito, né, nós conseguimos acompanhar isso estando lá dentro. E uma coisa que nos chama a atenção, e aí talvez a pergunta é se isso é uma estratégia definida, se é uma regra interna, ou se, né, enfim, entenderam o resultado nisso. Vocês têm uma situação que cada líder tem em torno de 10, 20 liderados, né? Olha para esse número de pessoas. E dentro da escola, a gente sempre buscou essa fala. E quando a Paloma trouxe lá naquele dia também a conversa no evento que eu estive, a Paloma trouxe isso no palco também. Da importância dessa proximidade. Então, quando fala, né, essa preocupação com o engajamento, nós percebemos e entendemos que é com esse número que consegue se cuidar mais do time, né? Essa percepção que vocês têm quando vocês determinam esse número, a liderança para grupos? Quer comentar aí, Bruna? Você é do RH? Hoje existe um pouco de teoria sobre, né, que para no máximo de 8 a 10 pessoas tem que ter um líder. Concordo. Opinião Bruna agora, tá? Eu tenho lá os seus estudiosos, quem sou eu para estar me comparando a eles? Eu vou dizer para vocês que depende do contexto, né? E aí a gente vem vindo uma formação lá do G4 onde a gente não pode usar depende, né? Eles dizem que a gente não pode, não existe o depende. Mas eu acredito que depende muito da maturidade da equipe. Quando você tem uma equipe com uma maturidade maior, um líder consegue dar uma atenção para um pouco mais de pessoas, né? Mas vai depender da maturidade desse líder e como ele conduz. Processos bem alinhados, rotinas de feedbacks bem alinhadas, um rito diário de uma reunião com essa equipe para entender se realmente está acontecendo. Então, acho que depende da maturidade do líder. Tem líderes que talvez com 5 pessoas não seja suficiente. Mas hoje, dentro da Pioneiro, é meio que, vamos lá, não é que exista uma definição, a cada 10 pessoas, um líder. Nós vamos muito sentindo, nós não temos nada tabelado, nada, chegou em 10 pessoas, tem que trazer um líder novo para cá. A gente vai muito, né, Paloma, avaliando a maturidade que esse líder está tendo diante daquela equipe. Então, tem líderes que vão agregando, a gente agrega mais 3, 4 pessoas, agrega mais um setor aqui que é menos pessoas, e a gente vai vendo, vai sentindo como vai se comportando. Agregou mais uma equipe aqui, deixa ele num período de experiência aí, ele consciente disso, de que ele está também, para a gente sentir. Ele vai dar retorno para nós como ele está se sentindo com aquela agregação, daquele novo desafio,
E nós também, enquanto gestores, líderes RH, gerentes, a gente vai observando como ele está se comportando. Está sobrecarregando? Não está? Está conseguindo aí desenvolver a equipe? Não está? Então, eu acredito que vai muito da maturidade de cada líder. Dizer, tem uma tabelinha? Não temos. Não existe uma regra. Mas a gente procura também não sobrecarregar ninguém, né? Existe um limitador aí hoje, nem vamos pensar assim, nós temos um setor que talvez o supervisor é o que mais tenha pessoas agregadas embaixo, mas ele tem vários líderes dando esse suporte, né? Então, é um setor que tem 100 pessoas, mas abaixo dele aí vai ter 7 ou 8 líderes dividindo todas essas equipes, então ele não fica sozinho. E nós temos essa consciência, porque por um trabalho de gestão bem feito, também não dá para você fazer gestão de 50 pessoas, é humanamente impossível, né? Então, não tem uma tabelinha, mas a gente vai avaliando a maturidade e a gente procura equilibrar sempre dentro desse número do que a teoria traz com o que a gente consegue ver dentro do dia a dia do trabalho mesmo do gestor. E só complementando, hoje, a questão hierárquica que existe dentro da empresa, a gente consegue dividir bastante essas funções, né? Então, assim, tem a direção, embaixo tem gerente, coordenador, supervisor, líderes. Então, de forma indireta, eu cuido de 600 pessoas, mas não é eu que cuido, porque eu tenho toda essa cadeia abaixo de mim que faz a liderança. E eu sempre falo, para um líder conseguir fazer uma boa gestão, realmente não pode ter muito mais que 10, 15 pessoas. Por quê? Feedback para 10, 15 pessoas, conversas individuais para 10, 15 pessoas. Claro que depende, como a Bruna falou, o setor, o contexto, a complexidade e tudo mais. E também por isso que dentro da fábrica a gente criou a função de facilitador. O que é um facilitador? É uma função que está se desenvolvendo para um futuro líder. Então, o líder, aos poucos, passa algumas demandas de liderança para esse facilitador. Esse facilitador fica mais na parte técnica para o líder conseguir se desprender um pouquinho e ficar um pouco mais na parte de pessoas, né? Então, hoje, a questão de contratar líderes não está tão fácil assim, porque líderes não é só técnica. Na verdade, a maioria das pessoas são contratados por técnica e são demitidos por comportamental, 98% dos casos. Tem o currículo lá lindo, maravilhoso, nossa, parece que sabe o mundo. E sabe, tecnicamente, mas não tem um trato com pessoa, não sabe dar um feedback, não sabe fazer uma demissão, que é difícil. E quando o líder não sabe fazer demissão ou tem medo de perder as pessoas, de fazer demissão, ele não consegue fazer uma boa gestão da equipe, né? Então, eu acho que a gente vai se adaptando conforme a empresa vai crescendo, mas sempre olhando, tem estrutura suficiente de cuidar de pessoas, né, para continuar crescendo de forma saudável e a Pioneiro continuar sendo essa referência que a gente é aqui na nossa região, né? Muito bem, vou pegar o gancho da referência que o grupo tem aqui na região, e não só aqui, né? Brasil afora. Qual é a base? Quais são os princípios para ser esse grande grupo, né, com tantas pessoas? Eu digo que quando a gente contrata pessoas, a gente está contratando, na verdade, uma família toda, né, para fazer parte ali. Então, sempre que a gente olha um ser humaninho lá que faz parte do nosso time, é uma família que está vindo, né, que depende desse trabalho. O significado do trabalho é muito importante, né? Qual é a base do grupo para ser essa referência que e também olhando lá para frente, futuramente, o que vocês esperam? Olha, a base é que a gente se reinventa todos os dias, mas sempre com foco em pessoas, simplicidade, que é um dos nossos valores, né? Que somos simples e objetivos, o jeito de ser pioneiro, e nunca deixando a operação de lado. Né? A gente sempre fala, a direção está num cargo estratégico, tá? Mas se uma vez na semana você não levantar e ir para a fábrica entender realmente o que está acontecendo, você acaba perdendo a essência de entender o que realmente é verdade, o que precisa e o que não precisa. Então, a base ela vem sendo construída nesses 35 anos com muita humildade, com muita simplicidade, com muito respeito, com muita coragem.
né? Porque eu sempre pergunto como é que vocês construíram tudo isso, Sirivaldo e Dorival. Eles falam, mas nem a gente sabe. Porque realmente eles falaram, a gente não sabe como é que chegou aqui. Então, eles dois não têm nem, eles têm até a 8ª série, então assim, eles não têm nem faculdade, mas o que eles tiveram foi muita coragem. E é isso que hoje a gente continua fazendo. Hoje a Pioneiro é uma empresa que investe muito em tecnologia e inovação. Em primeiro lugar, por conta de segurança, com certeza, mas por conta da nossa região ter pouca mão de obra também, a gente tem que cada vez se inovar, porque, querendo ou não, a mão de obra acaba sendo escassa. Mas, além disso, para garantir a qualidade dos nossos produtos, a questão de segurança para os nossos colaboradores, como eu já falei. Então, a base ela vem sendo construída há 35 anos. Não tem uma resposta pronta para isso. Realmente ser empreendedor, é ser gestor. E agora esse trabalho que o Sirivaldo e o Dorival estão fazendo conosco, que é passando isso para a 2ª geração desde cedo, com certeza vai ser uma empresa sólida. E o que a gente espera para o futuro é que a Pioneiro vai continuar crescendo, o Grupo Pioneiro vai continuar crescendo, nós vamos adquirir outras empresas, sempre pensando num futuro próspero, né, que tenha 3ª, 4ª, 5ª geração. E a gente pretende sim continuar uma empresa familiar, porque a gente acredita nesse tipo de negócio, a gente vê que as coisas funcionam com menos burocracia, né? Uma multinacional funciona super bem? Claro que funciona, só que quando tem o contato do dono ali no dia a dia, nas operações, conversando com o funcionário, trocando ideia e tal, é tudo muito rápido. Então, hoje, a gente vai decidir comprar uma máquina hoje e amanhã a gente fecha a máquina, sem toda essa burocracia. Então, a Pioneiro vai continuar investindo. A gente acredita ainda na tecnologia chumbo ácido, né? Que todo mundo fala, mas a bateria chumbo ácido vai terminar. Não vai terminar nos próximos anos, né? E, claro que pode vir um incentivo do governo e acabar com tudo. A gente sabe que quando o governo dá incentivo, as coisas acontecem muito mais rápido. Mas, viajando aí pelo mundo, a maioria das pessoas que estavam investindo em lítio agora já estão voltando um pouquinho atrás, a não ser a Ásia, que a Ásia está bem forte nisso. Então, a gente acredita nessa tecnologia e nós vamos continuar investindo incansavelmente em pessoas, em tecnologia, para continuar sendo um case de sucesso aí para muitas gerações, né? Muito bom. Bruna, e olhando para o futuro do RH, de pessoas, de liderança, o que tu espera, o que tu vislumbra lá para frente? Primeiro que esse movimento todo que está acontecendo, em algum momento ele acalme um pouco, porque nós estamos sendo desafiados constantemente pela busca de profissionais no mercado, né? Então, acredito que esse momento ele se acalme um pouco, que traga um pouco mais de serenidade, não falando só para Pioneiro, mas eu acho que para todas as indústrias, para todas as empresas, para qualquer pessoa que necessite de uma mão de obra, né? Eu desejo que esse momento ele acalme um pouco, porque estamos vivendo cenários bastante conturbados, onde a gente vê muitas empresas fechando, pequenas empresas fechando. Então, é um pouco triste também, né? Vamos falar olhando para pessoas, para vidas, para famílias, né? Enquanto RH, eu espero, Bruna, né, que eu me desenvolva e me desafie cada vez mais e que a diretoria continue acreditando em mim, no meu potencial, me instigando a me desenvolver. Eu falo para quem quiser ouvir, não é porque a Paloma está aqui, eu amo trabalhar na Pioneiro e, mais do que isso, eu amo aquilo que eu faço, né? A Pioneiro, para mim, eu tenho um carinho muito especial, porque, claro, eu vim para lá pelo contato com a Emily, ela estava assumindo a RH na época, passou por uma reestruturação, enfim. Mas eles acreditaram em mim. Então, é algo muito particular da Bruna, a gratidão que eu tenho. A Pioneiro, o seu grande diferencial é ter esse contato, a direção ela é porta aberta com todos, os 6. Né? A gente tem esse contato diário, eles estão sempre disponíveis para conversar, para atender, para trocar uma ideia. São muito inovadores, são muito criativos, né? Sirivaldo, Dorival, ele é fora da curva, né? O pai da Paloma, ele é fora da curva. Quebra parede, ergue parede. Ele é fora da curva, né? Sirivaldo, uma mente criativa para os negócios na parte administrativa. Assim, a gente tem uma aula, um aprendizado todos os dias, né? A 2ª geração nos desafia de formas totalmente diferentes, né? Então, assim, enquanto RH, eu acho que é conseguir acompanhar toda essa evolução. E cada vez mais entender de que forma que a gente consegue. Diz que antes de alcançar a cabeça das pessoas, nós temos que alcançar o coração. Essa frase eu carrego muito comigo. E alcançar o coração das pessoas, eu acho que essa é a nossa missão mais importante.
Então, o que eu espero é que cada vez eu consiga me desenvolver junto com a minha equipe, porque eu não sou nada sem eles. Não existe eu costumo dizer que o meu nome mudou, né? É a Bruna da RH, não é mais. A gente acaba, né, a Bruna da Pioneiro, a gente agrega essa característica, essa personalidade. A identidade, está no DNA agora. No DNA, né? Então, todo mundo fala a Bruna da Pioneiro. Então, para mim, é orgulho. Né? Quando as pessoas falam a Bruna da RH da Pioneiro, para mim isso é um motivo de orgulho que eu represento, porque a Pioneiro hoje ela é uma potência. Então, assim, cara, quando as pessoas referenciam o teu nome a uma empresa que tem essa magnitude, mas eu não sou nada sem a minha equipe. Né? Mas é que a gente realmente consiga alcançar o coração dessas pessoas para que elas entreguem o melhor. Eu acho que isso é o que eu busco para o futuro. E jamais deixar de me desenvolver. Eu acho que nenhum profissional pode se dar o luxo de dizer, eu já sei tudo e eu tenho que me acomodar agora. Não quero mais me desenvolver. Né? Quando a gente chega aí eu acho que aposenta. Né? Vai curtir a vida, né? Sabe? Eu acho que daí aposenta, porque ao ponto que você diz, eu não tenho mais nada para evoluir, para me desenvolver, cara, aí eu acho que tu tá subestimando a tua própria capacidade, sabe? Então eu acho que é isso, é conseguir alcançar cada vez mais o coração das pessoas para que elas possam entregar o seu melhor, né? E que eu continue crescendo e prosperando junto com o negócio, junto com as pessoas, junto com a minha equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa hoje. Estamos numa estruturação também de RH, porque nós também passamos por isso, né? Eu costumo dizer, todo mundo acha que o RH, por cuidar de pessoas, não tem problema. Cara, a gente também tem problema dentro da nossa casa, né? Então, nós também temos que ter conversas difíceis, nós temos que ter feedback. Tem que ser exemplo, na verdade, né? Exatamente. Então, assim, a gente usa muito, legal isso que a Paloma trouxe, porque, assim, hoje, dentro da Pioneiro, a gente usa muito o exemplo. Qual é o exemplo que eu passo para a minha equipe? Né? Porque nós somos olhados, né? E eu brinco, e eu falo isso para o RH. Os holofotes hoje da empresa, eles são virados para o RH. Por quê? Porque nós implementamos muita coisa. O RH acaba, dentro da área de DP, implementando e cobrando que muitas regras sejam seguidas, muita legislação para atender. Então, quando nem o RH ele dá o exemplo, qual é a mensagem que a gente está passando para a empresa? Quando o RH, quando a gente não cuida bem, se eu não cuido bem das próprias pessoas que eu tenho dentro da minha equipe, qual que é a mensagem que eu estou passando lá fora? Você cuida bem da equipe de staff, mas você não cuida bem da tua casa? Então, acho que a primeira coisa que eu procuro ser todos os dias é ser uma boa gestora, uma boa líder para as pessoas que estão do meu lado e que fazem a coisa acontecer, né? Mas é um pouquinho do que eu sinto aí em relação ao que eu espero para o futuro. Enquanto tu falava, claro, né, a gente ouve vocês e vai lembrando do que a gente ouve lá e vive lá quando está na empresa, né? E parece poético, né, dizer que a gente tem que chegar primeiro no coração das pessoas e acreditar nas pessoas. Para nós, essa semana em especial, né, porque está mais fresco isso, a gente percebeu muito quanto vocês acreditam nas pessoas. A fala acreditar nas pessoas veio muitas vezes, né, dentre a liderança que esteve lá, e estavam todos os níveis de liderança conosco. Então, retorno aqui falando que é uma honra o Instituto Greca servir, né, ao Grupo Pioneiro, porque para nós, além de tudo, tem o acreditar, sabe, que é possível, que mesmo que se fale, a nova geração, existe um movimento incrível de líderes que querem ser melhores, querem impactar a vida das pessoas que passam pela vida delas. Então, quero dizer isso, e aí, Karina... Nós já vamos encaminhar para o final. É a hora que vocês falam, e nós também. E nós Passa também. tão rápido, né? Passou muito rápido, a conversa muito boa. Não falei que era uma conversa? Não é entrevista, é conversa. E é muito bom ouvir vocês. Já fiz várias anotações aqui. A gente aprende muito. E é um orgulho muito grande quando a gente iniciou, né, lá desde o fechamento do contrato e as nossas conversas depois. É um orgulho muito grande que nós temos também de certa forma, não, nós fazemos parte, né? Com certeza. Fazemos parte dessa história e é um orgulho porque a gente fala aos 4 ventos que a gente faz parte também do Grupo Pioneiro, essa gigante de mercado, e também olhando cada líder, as conversas, as trocas. É um orgulho muito grande, tá? Obrigada por isso. Agora a gente vai para a última pergunta.
que é a única que a gente tem igual em todos. do roteiro. O roteiro aqui tem só uma pergunta, que é essa última que eu vou fazer para as duas convidadas. Quem é? Tem uma que já está bem claro, mas... Sim, mas vamos perguntar. Mas eu tenho que perguntar, né? Porque é a pergunta essencial. Quem é a referência que vocês têm de liderança na vida de vocês e por quê? Qual é o motivo? Qual é a inspiração? O que tem ali que para vocês se tornou uma referência, um exemplo, uma inspiração? Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero agradecer a Karina e Grace, vocês estão fazendo um trabalho sensacional lá na Pioneiro. Então, com o Instituto de vocês estão ensinando um pouco técnica de liderança, falando um pouco sobre técnica também, sobre o lado profissional e humano de cada um. Isso é algo que a Pioneiro investe todo ano em desenvolvimento de líderes. E, assim, eu estou acompanhando isso nos bastidores, mas o pessoal está bem feliz, tá? E estão aplicando as técnicas aprendidas, que isso que é o mais importante. A empresa pode oferecer 1000 cursos, mas se nada for aplicado, não gera nada de resultado. Mas a gente nunca vai desistir, a gente sempre vai continuar incentivando, oferecendo cursos, e vocês estão fazendo um trabalho excelente, então obrigada aí por toda a dedicação que vocês têm, e amor pelo negócio também, porque a partir do momento que vocês estão dentro lá da Pioneiro, vocês fazem parte da nossa história, então muito obrigada mesmo, tá? E respondendo a pergunta, eu acho que está claro, né, mas vamos lá. Realmente é meu pai, que é meu líder, é meu amigo, é meu chefe, né, como você falava antigamente, você falava chefe, agora não fala mais porque o chefe disse que é ruim e líder é o que faz a liderança realmente. E por que ele é essa inspiração para mim? Por conta da história dele, né? Como eu já falei 20 vezes, foi muita coragem, é algo que poucas pessoas teriam, né? E hoje em dia, mesmo com tudo estável, ele não para um minuto, ele está procurando sempre novos negócios, novas ideias, novas máquinas. E é tão difícil no mundo de hoje em dia continuar investindo, né? No Brasil não é fácil, mas mesmo com tudo que pode estar acontecendo, ele não para, eu falo brincando, mas é a verdade, ele sofre de ansiedade, porque a vida dele é 24 horas pensando na Pioneiro, mas uma das características assim, que eu mais admiro nele é o carisma que ele tem. Que carisma não é algo muito difícil de você desenvolver, você nasce com isso. E ele tem um carisma que todo mundo fala, os operadores, os fornecedores, os amigos, a família, é algo assim dentro dele, e ele acaba conquistando as pessoas, não só pela história dele, mas pelo carisma dele e pelo respeito que ele tem com todo mundo. Então ele realmente é uma inspiração para mim, não só no lado profissional, mas no lado pessoal também, porque esse trato das pessoas faz toda a diferença, porque eu sempre falo, quando você tem um negócio ou você está num cargo, você, como a Bruna falou, você é a Bruna da Pioneiro, mas a partir do momento que você sai da Pioneiro, quem você é? Você, né, aquela cadeira um dia pode ficar vazia, da mesma forma a minha. E eu quero que as pessoas lembrem de mim como. Não sendo a Paloma, vão gostar de mim só porque eu sou diretora da empresa. Elas têm que gostar de mim pelo que eu sou. E eu vejo que meu pai realmente é exemplo nesse quesito. Muito bom. Bruna, vamos lá. Eu acho que eu seria um pouco egoísta se eu escolhesse uma pessoa só como uma referência para mim, né? Então, eu acho que a minha base, eu trago meu pai e minha mãe, cada um na sua particularidade. A minha mãe pela afetividade, pela religiosidade dela, por dar algo em que acreditar, né? Minha mãe sempre foi, e até hoje é uma mulher de muita fé. E tanto é que se alguém perde alguma coisa, liga para dona Gracinha. É Gracinha o nome da minha mãe. Que nome? Reza o responso lá para encontrar. Então, assim, a minha mãe ela é uma mulher de muita fé, de muita afetividade. E o meu pai é pela força. Eu acho que meu pai tem mais de 50 anos de carteira assinada, ele ainda continua trabalhando hoje, com 76 anos, com carteira registrada. É um exemplo. Eu nunca vi, ao longo, desde que eu me conheço e entendo o mundo pelo mundo, ele chegando atrasado um dia no trabalho, pegando um atestado médico, né? Ou chegando em casa e reclamando que o dia foi puxado, que foi pesado. Então, essas são as minhas bases de referência, né? E aí vem aqueles paradigmas, né? Que onde você entra, você tem que criar raízes, você tem que trilhar a tua carreira lá, né? E eu sempre vi muito isso do meu pai. Quando eu decidi fazer a transição
de sair da onde eu estava na pandemia, eu ia sair de qualquer forma, né? Eu já tinha decidido, tinha organizado minha vida junto com o Evandro, com meu marido, que eu ia ficar um período em casa e realmente eu ia dar uma acomodada, mas aí aconteceu tudo isso. Nesse meio tempo que eu decidi que eu ia ficar em casa, tinha pedido meu aviso prévio, veio a Bateria Pioneiro, e aí veio esse desafio, e aí pandemia e toda aquela coisa, eu falei, vamos. E não parei nem um minuto, e já terminei meu aviso e já comecei lá. Mas eu tinha muito receio. Eu tô pedindo para mim sair, mas aí, né? Mas a minha carreira lá, eu poderia continuar. E aí vinha essa reflexão sobre o quanto ele representava. Meu pai teve uma das empresas que ele trabalhou quase 40 anos, né? E ele só saiu porque a empresa fechou. Senão ele estaria lá, com certeza, até hoje, né? Então, essa é a minha referência muito sólida do meu pai e da minha mãe. Minha irmã, nós temos 12 anos de diferença. Então, sempre trabalhou fora desde muito cedo e sempre conquistou as suas coisas. E eu via nela aquilo que eu também queria para mim. Mas, falando de liderança, eu já tive chefe na minha carreira, né? Então, eu já senti a dor de uma má gestão, né? E digo senti, inclusive fisicamente, né? Não só emocionalmente como fisicamente. E quando eu fui para Pioneiro, eu tive que destravar muitos traumas, inclusive, sobre gestão, sobre como ser gerida, né? E uma frase que a Emily usou comigo lá no início, onde eu estava com talvez alguns medos, algumas barreiras que eu tinha isso na minha cabeça, ela me falou assim, Bruna, lembre que você é um passarinho e que você tem asas e que você não está mais dentro de uma gaiola e que aqui você pode voar e você pode trazer tudo aquilo que você tem estudado e tem se dedicado. E eu lembro disso com muita afetividade, eu sou muito emotiva também, então a Paloma sabe, né? Eu choro fácil, mas quando eu fui para Pioneiro, realmente eu tive exemplos de liderança que hoje são espelhos para mim. Dorival, Sirivaldo, a própria segunda geração. Comecei no início tendo mais contato com a Emily, com a Paloma foi toda uma relação de construção, porque eu fui me aproximando da fábrica. Então, hoje a gente trabalha, posso dizer, lado a lado, compartilhando esse desafio diário. Então, é um pouquinho de cada um que agregou para mim ser quem eu sou e me inspirou. Então, é muito egoísmo da minha parte se eu atribuir a uma pessoa específica, né? Porque muitas pessoas trazem e continuam contribuindo, né? Meus mentores hoje, eu digo que os nossos diretores, para nós que estamos principalmente na gerência, todos os nossos diretores, eles são os nossos mentores. Mesmo muitas vezes quando eles não percebem, eles estão nos mentorando, ou eles estão formando o comportamento, ou eles estão nos modelando de alguma forma para que a gente evolua e entregue o nosso melhor resultado. Então, primeiro, meu agradecimento, eles têm a minha gratidão profunda hoje, né? O Grupo Pioneiro, por acreditar em mim. E aí também agradecer a vocês pelo trabalho que estão fazendo. Eu falei no vídeo que eu tinha gravado lá para vocês, eu acho que vocês vieram também para o Grupo Pioneiro. Não foi nem só de uma relação de network, eu acho que ali foi o estupim para se conhecer. Mas porque os valores que vocês têm, eles se assemelham muito com os valores da Baterias Pioneiro, do Grupo Pioneiro, né? Então, valores não adianta nada você ter eles lá escritos, desenhados, pregados numa parede quando eles não são vividos. E hoje nós procuramos viver os valores dentro de uma empresa. Então, se eu posso deixar um recadinho aí para quem vai nos ouvir, enfim, realmente vivam os valores da empresa. Porque de nada adianta você ter um desenho de uma cultura se essa cultura ela não é desenvolvida no dia a dia. Muito bem. E nós queremos agradecer, então, a presença dessas duas grandes líderes, inspiradoras, exemplo. E é com o coração bem quentinho agora que a gente finaliza esse Pod Greca. Eu tenho certeza, os líderes já estão ansiosos para assistir essa fala e para aprender com vocês ainda mais, né? E para nós é uma honra servir vocês e muito obrigada por confiar no nosso trabalho, por deixar, né, os líderes de vocês em nossas mãos, conosco, e a gente tem aprendido muito com eles, trazido o nosso melhor, o nosso 100% e provocado muito eles. Eu acho que talvez vocês vão ouvir isso por aí, porque a gente tem provocado muito eles para aplicar
né, parte daquilo que eles estão recebendo ali, porque, de fato, é isso que vai trazer mais resultado e fazer a diferença na vida dos liderados. Repito aí, né, a gratidão, mas eu não sei se vocês querem deixar ainda mais algum recado, alguma coisa que a gente não fez de pergunta e que vocês querem deixar registrado aí? Não, eu acho que eu só quero falar para o pessoal, para todo mundo acreditar em si, né? Nunca duvida do seu potencial. Tenha objetivos e metas claras desde criança até o último dia da tua vida. Você tem que ter um objetivo e metas claras. E nunca desista de um sonho. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para mudar de profissão. Nunca é tarde para fazer algo novo. Então, acredite em você. Mantenha o foco, tenha objetivo, meta e não se dê desculpa, porque a gente se dá muita desculpa todos os dias para não ir na academia, para isso e aquilo e também na vida profissional. Então, não se dê desculpa, acredite em você que com certeza você vai ter sucesso. Ótimo. Acho que não tem mais muito o que falar, né? A Paloma fez um fechamento aí, mas eu acho que é um pouquinho sobre isso. Eu acho que cada um é acreditar em si e se permitir se desenvolver, que nem eu falei. Se você entende que você não tem mais nada, cara, aposenta. Né? Acabou. Então é isso. E se permita compartilhar com os colegas. Se tem algo que a pioneira me ensinou muito, que, cara, nada é para sempre e tudo pode mudar. A pioneira, ela quebra esse paradigma de que sobre mudanças, porque assim, lá muda-se a todo tempo. Todo dia é algo diferente. Todo dia nós somos. Por isso que o tom de resiliência do gestor desenvolve muito. Por quê? Porque os nossos dias eles são movidos a desafios. E quando o dia está muito parado, a gente estranha, né? Porque nós já estamos acostumados a isso. Então, nada é impossível de se mudar, nada é impossível muito... E, assim, acho que o mais importante, nada não é tão bom que ele não possa melhorar. Acho que eu fecho minha fala por aí. Então, novamente, muito obrigada. Foi um prazer estar fazendo essa conversa aqui. Nós ganhamos, acredito que quem está conosco aí assistindo agora também tomou boas notas aí, né? Deixe a sua mensagem, de acordo com como essa mensagem chegou a você, deixe os comentários aqui, porque vão, com certeza, afirmar, confirmar aquilo que tocou você. E vá para a ação sem desculpa. É isso, né? Aí. Muito obrigada. E até o próximo Pod Greca. Até o próximo. Queria só agradecer aqui o pessoal da Erval Vídeo, que está aqui nos dando suporte nesse Pod Greca de hoje. E muito obrigada, tá bom? Nos vemos na próxima? Na próxima. Até breve. Até mais. Até mais, gente. Tchau.